José Manuel, bom dia. Bom dia. Quem é que está a ganhar e a perder este conflito? Veremos. Precisamos de tempo, é isso? Veremos, porque neste momento ainda não se consegue perceber. Boa parte disso vai depender do acordo final. E sobre o acordo final temos sobretudo dúvidas. Até porque parece-me que os 10 pontos que o Irão falou, ou que o Irão apresentou, não são bem os 10 pontos que estão em cima da mesa. Seria uma primeira versão, que andou para cá e para lá durante as horas anteriores ao anúncio por Donald Trump. E, portanto, não é difícil fazer uma avaliação. E depois é difícil fazer uma avaliação por outro motivo. Que se nós tínhamos claro qual era o objetivo do Irão, que era sobreviver, do regime, não é do Irão, é do regime, sobreviver, era menos claro quais os objetivos dos Estados Unidos e de Israel, até porque, porventura, não coincidiriam totalmente. E, desse ponto de vista, temos que perceber qual vai ser o resultado final. O que é que nós podemos dizer em várias frentes? Do ponto de vista das operações militares, aquilo que até agora terá acontecido, quer sobretudo no Irão, já iremos à questão do Líbano, é de facto um enfraquecimento muito grande daquilo que era a infraestrutura militar e o complexo industrial militar do Irão. Portanto, estas coisas nunca se destroem totalmente, todas elas são possíveis de reconstruir, mas o número de boa parte dos lançadores de mísseis, dos próprios arsenal de mísseis, das fábricas de drones, da infraestrutura siderúrgica, da infraestrutura petroquímica, tudo isso foi parcial, ou em alguns casos mesmo totalmente destruído, e portanto a capacidade de o Irão atuar como antes não a tem. Não tem também uma marinha de alto mar, poderá ter ainda muitas lanchas e pequenos submarinos e pequenos drones marítimos, mas a marinha com outra dimensão também já não tem. O mesmo se diga relativamente à Força Aérea e inclusivamente muitas das estruturas intermédias. Portanto, há um enfraquecimento, independentemente de tudo, há um grande enfraquecimento daquilo que o Irão era. No que diz respeito às questões que têm a ver com o programa nuclear, houve mais alguns ataques aos locais onde estava a ser desenvolvido o programa nuclear, mas não foi ultrapassado, resolvido o problema do material, do urânio enriquecido que estava enterrado muito, muito fundo e que terá um dia que ser tratado, digamos assim. Mas as condições para o Irão recomeçar o seu programa também foram diminuídas. Mas não acabaram, não terminaram. E aqui é uma questão que se coloca, é saber se e isto agora coloco do ponto de vista de Israel, menos do ponto de vista dos Estados Unidos, Israel sabe que em relação a alguns dos seus inimigos, de vez em quando tem que fazer umas limpezas, digamos assim, porque senão está permanentemente a ver o risco aumentar. Isso acontece muito com o Líbano, 20 e 20 anos tem havido a necessidade de ir ao Líbano, porque o Líbano nunca conseguiu controlar o problema do Hezbollah e as forças das Nações Unidas lá estão presentes, era melhor que não estivessem. Só criam problemas, não resolvem problema nenhum. Não sei se o Líbano já conseguiu expulsar o embaixador do Irão, porque o Líbano tinha dado ordens para o embaixador do Irão. E ele disse que não saía. Ele disse que não saía e o Líbano não sei se conseguiu que ele saísse. Portanto, isto mostra até que ponto o Líbano é um Estado inexistente e, portanto, tomado pelo Hezbollah, e o Hezbollah é uma organização terrorista que utiliza o sul do Líbano para constantemente bombardear, fustigar, ameaçar o norte e não só o norte de Israel. E, portanto, até que ponto é que o Irão se está a transformar numa situação semelhante, em que vai reacumulando as suas capacidades e de vez em quando essas capacidades são novamente destruídas? Não sabemos. Não sabemos se isso vai acontecer assim ou não, porque tudo isso vai depender daquilo que acontecer a partir daqui. Relativamente ao regime,
e já vamos à questão de Israel e à questão que se possa passar. Relativamente àquilo que era uma expectativa grande quando se iniciou esta guerra, que era a possibilidade de o fim do regime iraniano, ou por decapitação, essa aconteceu, ou por enfraquecimento suficiente para permitir que a oposição iraniana ganhasse o controle do país. Aquilo que nós sabemos é que a decapitação, a estrutura do poder iraniano é muito diferente da estrutura de outros poderes, designadamente de outras ditaduras, porque é uma estrutura policêntrica, digamos assim. Tem um líder supremo, mas depois tem muitos centros. Tem uma estrutura de comando militar, tem uma estrutura de comando de segurança, tem uma estrutura de comando civil, e esses centros às vezes até se comportam com rivalidades, de tal forma que hoje nós nem sequer conseguimos dizer com precisão quem é que está ao comando no Irão, e inclusivamente até que ponto é que esta estrutura que tinha-se preparado porventura para uma guerra deste tipo, e que portanto havia em toda aquela digamos, cascata de estruturas da Guarda Revolucionária, instruções para o que fazer, alvos pré-distribuídos, coisas desse género, até que ponto é que no topo dessa estrutura há um mínimo de unidade. Aquilo que nós sabemos é que, ou melhor, aquilo que nós... Primeiro, começa logo por não sabermos muito bem o estado em que está o novo líder supremo, o filho de Khamenei, Mojtaba Khamenei, portanto, que, por um lado, foi dito que ele está praticamente impossibilitado de agir, estará em estado grave ainda, a ser tratado, talvez na zona, digamos, no centro religioso, não em Teherão, no centro religioso, mas também há informação de que, apesar de tudo, ele terá dado a ordem final que permitiu cessar fogo. Portanto, permitiu ir para negociações, terá passado por ele, mesmo que tenha passado através apenas de estafetas, já que nem sequer telecomunicações ele usará para evitar qualquer tipo de detecção de onde está. Depois, há um conjunto de outras figuras que não se sabe exatamente que poder é que têm. Ora bem, quem é que a gente está a falar? Eu vou dar 5 nomes, sem saber muito bem onde é que os devo pôr na hierarquia. Portanto, aquele que aparentemente tem mais poder real é Ahmad Vaidi. Ahmad Vaidi é o comandante-chefe da Guarda Revolucionária, portanto, a pessoa que substituiu o comandante-chefe que foi já eliminado. Portanto, Ahmad Vaidi é digamos, podemos dizer, não é um clérigo, é um duro, portanto, não será muito ideológico, tem, naturalmente, como quase toda a gente na Guarda Revolucionária, muitos interesses, designadamente económicos, na sobrevivência do regime. A sua influência será tal que ele terá sido determinante na escolha do sucessor do responsável pela segurança, o novo comandante-geral da segurança, que foi uma das figuras que também foi morta neste processo. O novo comandante-geral é um senhor chamado Mohammad Bagher Zolgad. Eu vejo dizer estes nomes, não é muito fácil. Zolgad, que assim, há todas as indicações que se trata de um fanático, de uma pessoa particularmente implacável. Isto do lado, digamos, daquilo que nós podemos considerar serem digamos, aqueles que nem sequer quereriam parar neste momento. É evidente que nós não sabemos isso, há muitas especulações, até porque não sabemos o papel exato que cada um deles desempenhou neste processo. E depois temos os 3 rostos que vêm mais do lado civil do regime. Aquele que em princípio seria o mais importante de todos é Massoud Pezeshkian, que é o Presidente da República. O Presidente da República, ele está a apresentar há relativamente pouco tempo, depois da morte do anterior Presidente num desastre de helicóptero, aqui há 2 anos, talvez sensivelmente,
e Pezeshkian é visto como sendo uma figura que poderá ser mais moderada. Mas ele não quereria, por exemplo, nomear este senhor Zolgadre para chefe da segurança, mas teve que ceder ao Vahidi, que de facto será o homem forte. Portanto, o seu poder é um poder limitado. O mesmo se dirá do atual porta-voz do Parlamento. O porta-voz do Parlamento é também na estrutura do regime iraniano uma figura bastante importante, e estamos a falar de Mohammad Bagher Ghalibaf, é assim que se diz, Mohammad Bagher Ghalibaf, que, enfim, estará mais ou menos aqui a meio caminho. E finalmente temos alguém que nestas negociações vai ser muito importante, que é o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é a única voz que se tem ouvido com alguma regularidade, que é Abbas Araghchi, que esse fica-se com a esperança que ele eventualmente poderia até ser alguém muito habituado a isto, com muita experiência e que faz sempre aquele papel de um quente frio, que é muito típico nos negociadores iranianos. Nos dias parece que vai ser razoável, nos dias seguintes é irrazoável, e tudo indica que é um especialista na arte de adiar. Portanto, que é aquilo em que os iranianos têm especializado, que é nunca chegar ao fim de uma negociação. Portanto, aqui temos um dos principais, dos temas mais importantes. Há indicações que vêm dentro do Irão, que são algumas delas contraditórias, quer dizer, do lado do regime, que alguns nem quereriam cessar fogo, que aqueles ataques que prosseguiram já depois do cessar-fogo decretado poderiam ter sido apenas porque eram as instruções que estavam dadas antes do cessar-fogo, e que o sistema está tão partido que as ordens para parar não chegaram a tempo. Nota-se claramente até alguma dificuldade em perceber qual é a política relativamente ao Estreito de Hormuz, e já iremos ao Estreito de Hormuz um bocadinho melhor, que é uma das questões decisivas aqui, e portanto, quer dizer, vamos ver o que acontece agora. Há uma coisa, ontem parecia que nem sequer quereriam ir a Islamabad, e que estavam a dizer que não iam porque havia bombardeamentos no Líbano. Hoje de manhã, logo de manhã, o embaixador iraniano em Islamabad fez um tweet a dizer que está à espera que cheguem os seus, e que eles vão chegar hoje, e a notícia é que eles vão chegar hoje a Islamabad. Quem não se sabe exatamente, veremos se é o Ministro dos Negócios Estrangeiros ou são figuras do próprio Ghalibaf, era do porta-voz do Parlamento. Seria o porta-voz, que Pronto, seria o chefe das negociações da parte do Irão. Agora isto tudo pode Sim, mudar. vamos ver, até porque do lado dos Estados Unidos, enfim, não está o Presidente, está o número 2, não é? Está Exato. JD Vance. Faria sentido, portanto, não é? Faria sentido ser isso, veremos, se bem que eu creio que nos primeiros tempos nem sequer será frente a frente, será por intermediação do Paquistão em primeiro lugar, mas também do Egito e da Turquia. Pronto. Portanto, temos aqui todos estes pontos de interrogação que nós não sabemos bem o que é que passa lá dentro. Também sabemos que além dos duros e eu ontem ouvi uma conversa muito, quer dizer, não vi a conversa, ouvi a tradução da conversa, muito interessante, alguém que finalmente conseguiu ligar para um amigo em Teherão, eu não sei se era Teherão, se era Isfahan, era Isfahan, e que diz que durante a maior parte deste período os iranianos comuns, os iranianos que não seriam afectos ao regime, tinham por hábito, quando ouviam aviões e bombas, virem para os telhados ver, porque estavam habituados a que os ataques fossem precisos, e portanto eles em princípio não iam ser atingidos. Eles não corriam para os abrigos como fazem os israelitas, porque aquilo é à balda, digamos assim, e ainda por cima com armas de fragmentação. Eles fariam o contrário, iam ver, como se sabe que o Churchill fazia durante o Blitz, de vez em quando, em vez de ir para o abrigo, mas aí ele corria um risco real, ia ver como é que estavam as coisas, subia para o telhado digamos, da zona do comando, onde estava o comando britânico. Bem, do lado israelita, a discussão é o que é que Israel percebe-se que quer dizer, desde o princípio que isto recomeçou, há uma aposta muito grande no Líbano,
porque a questão do Líbano não ficou resolvida o ano passado, ou melhor, ficou, o Líbano não teve no Líbano, e enfim, quem disse que ia ajudar o Líbano não o fez. O Hezbollah continuava praticamente na mesma, a mandar no país, a mandar no sul do país, a não desarmar a região a sul do Litani. Quer dizer, as tropas, neste momento há 2 divisões israelitas que estão já dentro do sul, do Líbano, na parte sul, e estão aí praticamente casa a casa a ver onde é que há munições e RGPGs e coisas escondidas dentro de escolas. Já têm descoberto muitas coisas dessas, há imagens que podem ser vistas, e estão novamente à procura de decapitar, na medida do possível, os comandos do Hezbollah, já que o Líbano, como eu já referi, não, é um Estado que praticamente não existe, e as Nações Unidas, eu diria que neste momento só atrapalham, não é? Nunca conseguiram cumprir a sua missão, que é uma missão que vem de 2008 e que deveriam garantir que a sul do Litani não estava presente o Hezbollah nem Israel, naturalmente. Israel não esteve presente, saiu, mas o Hezbollah foi logo para lá, e eu ano passado estive na região, na zona de fronteira, e aquilo de facto nós olhamos para o lado de lá, não é? Para o lado do Líbano, para a zona precisamente a sul do Litani, as zonas em Israel que ficam mais elevadas, depois também as zonas ao contrário, e aquilo é 3, 4 aldeias, uma está arrasada porque era uma aldeia do Hezbollah, e as outras estão mais ou menos normais, porque são aldeias onde são ou drusos, ou cristãos, enfim, ou libaneses, também sunitas e não xiitas. Portanto, aquilo é um pouco um puzzle, mas um puzzle muito difícil de conter com segurança. Relativamente ao Irão, o principal objetivo israelita era diminuir a ameaça nuclear, e esse é o ponto, quer dizer, o ponto em que nós não sabemos como é que as coisas estão. Relativamente aos Estados Unidos, aquilo que se sabe é que eles queriam de facto diminuir a ameaça de mísseis e destruir a capacidade de os fabricar e passar para uma capacidade de construir mísseis com não só aqueles que já chegam à Europa, mas mísseis que pudessem chegar aos Estados Unidos. As informações dadas ontem pelo chefe de Estado-Maior americano é que boa parte disso está de ser de facto destruído em termos de capacidade industrial. Quer dizer, capacidade industrial não é só fabricar o aço e é também a parte, as eletrónicas e tudo isso. Agora, é evidente que tudo isto pode ser reconstituído se o regime se mantiver e se a China e a Rússia ajudarem, como tem feito ao longo destes anos. E depois coloca-se a questão, que é porventura a questão neste momento mais preocupa toda a gente, que é a questão do Estreito de Hormuz. A questão do Estreito de Hormuz, digamos, não sei se quem é que ficou surpreendido, porque aquilo basta olhar para os mapas para perceber que é uma zona que é quase impossível de defender, em termos, hoje em dia, eu ainda ontem estive a olhar para aqueles mapas de navegação, onde se vê os navios e a velocidade a que eles vão. Pronto, estamos a falar de navios que navegam a 9 nós, 10 nós, 12 nós. 12 nós é menos de 20 km por hora, não é? Portanto, são gigantescos. Muito lentos, são muito lentos, muito grandes, muito fáceis de atingir, muito pesados. Portanto, aquilo de facto, passar por... que ficam à vista da costa, não é? A gente vê-os a partir da costa. Não é difícil atingi-los, até com armamento que não precisa de ser drones ou mísseis. Podem ser as famosas RPG. Portanto, são as armas anti-tanque que há por todo lado e que têm um alcance suficiente para uma coisa daquelas. Portanto, aí, obviamente, que é o grande trunfo do Irão e o grande ponto de interrogação relativamente, ou melhor, porventura, um dos maiores pontos de interrogação, eu coloco mais ou menos ao mesmo nível da questão nuclear, do que sairá ou não sairá destas negociações. Porque a perspectiva de transformar o Estreito de Hormuz num canal de Suez com portagem, quer dizer, digo isto porque no canal de Suez há portagem, mas apesar de tudo o canal de Suez não é mar, quer dizer, aquilo não é mar aberto, mas é como se fosse. O canal de Suez é uma obra de engenharia, portanto é uma coisa diferente, que exige manutenção, não tem nada a ver com o Estreito de Hormuz.
Mas há mais estreitos no mundo que também poderiam sofrer o mesmo destino. Não é o valor em si que tivesse um particular impacto no preço da gasolina nas bombas, não é? Estamos a falar de valores que eu tive ontem a fazer as contas por litro de gasolina, talvez corresponda entre 50 cêntimos a um... não, por litro, perdão, por barril de Brent, talvez corresponda a 50 cêntimos a 1,5 €, depende um bocadinho do nível da portagem que estivermos a falar. Portanto, quando o Brent está a $80 por barril, é uma variação de 2%, 3% do preço. Portanto, não é aquilo, não é passar de repente de 80 para 100 ou coisa assim do género. Tem impacto, mas não é um impacto muito grande. Agora tem outro tipo de impacto, ou melhor, dois outros tipos de impacto. Primeiro, o princípio da navegação livre, que é um princípio fundamental do pós-guerra e daquilo que sempre foi a preocupação dos Estados Unidos em todo o mundo, pode ser posto em causa. Imaginemos de repente que, por exemplo, Marrocos e a Espanha se põem de acordo para colocar uma portagem no canal no Estreito de Gibraltar. Pelo mesmo ou que o Estreito de Malaca passa também a ter uma portagem. Ou o que é que se passa no Estreito de Taiwan. Portanto, há muitos estreitos no mundo, há muitas zonas muito importantes, enfim, para o comércio passar de um lado para o outro. No limite, o próprio Canal da Mancha, porque não? Aliás, ontem havia notícias do Reino Unido, que no Canal da Mancha estava a passar um daqueles navios da frota fantasma da Rússia, com o descaramento da Rússia passar com um barco militar a protegê-lo, portanto uma fragata a proteger um desses navios fantasma, e o Reino Unido sem saber o que fazer. Portanto, mas isso é o tempo que temos, não é? É o tempo que vivemos, e portanto temos aqui isso no que diz respeito àquilo que é a liberdade de navegação em todo o mundo, não é? Temos também o acesso ao Mar Vermelho, do outro lado, que está ameaçado pelos Houthis. Portanto, há aqui este grande ponto de interrogação, e há outra questão que é, para todos os efeitos, isto em qualquer circunstância seria um milheiro gigante para o Irão. Pois. Quer dizer, não resolveria os seus problemas, mas seria um grande milheiro, mesmo que a verba fosse dividida com Oman, portanto, quer dizer, o Estreito tem dois lados, não é? Portanto, a margem norte e a margem sul, mas, portanto, há esse grande ponto de interrogação, mesmo que isto passe sem ser dito, sem ser assumido abertamente, como uma forma de dizer ao Irão que pode ser ressarcido do que perdeu em termos de prejuízo na guerra, sem receber diretamente uma indemnização. Enfim, isto nunca será assumido em tratados, nem será assumido abertamente, mas há quem especule que possa ser por aí que as coisas vão. Portanto, sem se perceber isto, sem se perceber o que é que vai acontecer à questão nuclear, e a questão nuclear, há vários sinais daquilo que o Irão pode, até onde o Irão pode ir ou não. Eu já referi aqui um artigo publicado por um antigo negociador iraniano, que foi publicado na Foreign Affairs, que dá a entender que há que o Irão não quer abdicar de ter centrais nucleares para a produção de energia, mas até poderia talvez receber o urânio em condições de ser usado de fora, para não ter que não ter as centrifugadoras, que depois liga-se mais um bocadinho e aquilo chega a urânio com capacidade para ser usado em armas nucleares. Portanto, temos aqui muitos pontos sem termos uma clarificação sobre eles. Eu creio que nós não podemos responder à tua pergunta. Portanto, não sabemos ainda quem é que está a perder e quem é que está a ganhar. Quem é que ganhou, quem é que perdeu. Há claramente muitas coisas que ficaram debilitadas neste processo.